semana para todos. Como vocês estão? Tudo certo? Animados? Boa noite, Patrícia. Prazer falar com todos vocês. Boa noite, Rafael. Top demais. O pessoal já está entrando, né? Hoje a gente vai falar um tema muito legal, que são ofertas irresistíveis, né? Então, a gente vai entender um pouco mais qual é a diferença de oferta, preço, valor, né? E como que a gente consegue, né? Olhando para os nossos produtos, olhando para a nossa marca, nossa loja, como que a gente consegue entender isso um pouco melhor e melhorar a forma que a gente se comunica, apresenta a nossa própria solução ali no nosso site, na nossa marca, né? Então, é uma coisa que parece, a princípio, simples, né? E muitas vezes é pouco falada, mas isso é uma das coisas mais importantes. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Sanches, né? Hoje eu sou fundador, CEO da Sanches Design, uma das maiores lojas minimalistas do Brasil de decoração, né? Então, hoje a gente está atuando há mais de 3 anos no mercado brasileiro, 5 anos, se eu não me engano, e hoje nós temos um faturamento bastante relevante e a gente já testou, já errou, já acertamos várias vezes, e eu posso, né, assim, já deixando aqui o meu feedback para vocês, que é super possível dar certo. O início é difícil mesmo, mas se vocês permanecerem, persistirem, né, e eu quero compartilhar aqui tudo que a gente fez, né, toda segunda-feira eu compartilho as principais ações que nós tomamos, coisas que realmente fizeram diferença no nosso negócio, né? E uma delas foi a oferta. A gente tinha um produto legal que a gente confiava, só que foi passando o tempo, a gente entendeu, né? Assim, começamos a não ter tantas vendas como a gente esperava e foi passando o tempo. Para vocês terem uma ideia, eu demorei ali no início 2 meses para fazer a minha primeira venda. Então, eu testava, colocava dinheiro, né? Mudava, mas realmente eu não entendia o que eu estava errando. E passa um tempo, a gente entende que o produto é um problema. Mas ali, né, depois de a gente testar várias coisas, a gente entendeu que, na verdade, a nossa oferta não era boa o bastante. A nossa oferta não era irresistível. A nossa oferta não trazia a vontade do cliente comprar. Parecia mais uma loja de marketplace que vende um produto genérico, né, e nos torna igual a qualquer outro produto. Então, a grande sacada aqui, né, que eu já quero começar falando essa noite, que o jeito que nós apresentamos os produtos fazem muita diferença. O Everton falou que meu áudio está baixo. Para vocês também estão? Se quiser, eu posso pôr o fone aqui. Me dê um feedback, por favor. Estou de fone, tá normal, que tá tranquilo. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui para vocês, que está um pouco baixo. Estou aqui direto no computador. Se continuar ruim, vocês me falam que eu coloco um fone, eu dou um jeito aqui, porque a minha intenção aqui é servir vocês essa noite. Então, vamos lá. Falando, né, assim, da oferta, muitas vezes, né, vocês têm um bom produto, vocês têm um produto que vocês vão ter resultado, e muitas vezes vocês são desanimados ou desistem do próprio produto, porque vocês acham que o problema está no produto. Mas eu quero te falar que provavelmente o problema não é o produto. Se você, por um acaso, escolheu aquele produto, entendeu que é um produto legal, um produto bacana, que faz sentido vender, pode ser que você não está sabendo comunicar. Você não tem uma oferta irresistível suficiente para alguém comprar. Né? Fala sério, pensando aí no modo que vocês consomem, né? Vocês compram na internet. O produto precisa quebrar várias objeções. Vocês precisam realmente ser um produto atrativo para você comprar um determinado produto. Ainda mais se tratando de uma loja fora de um marketplace, né? Então, assim, você tem que ter vários motivos para que você possa comercializar, comprar aquele produto para você. Então, primeiro, né? Vocês podem ir mandando aí no chat, né, comunicando comigo, mas de cara, a avaliação para mim faz muita diferença. O que as pessoas que já compraram na minha frente, os corajosos, né, que compraram, falam sobre o meu produto, isso faz total diferença. Porque muitas vezes nós somos enganados, né? Nós sentimos enganados ali comprando um certo produto, e a confiança é uma das objeções mais importantes do nosso site.
Então aqui eu vou passar, né? Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar e a gente vai trazer sobre a oferta irresistível. Eu quero que vocês já deixem aqui no chat, né, antes que eu comece a compartilhar, se vocês acham que a oferta de vocês é irresistível. Se as pessoas que entram no seu site vão olhar para aquele produto, para aquele anúncio, né, o jeito que você cadastrou, e vão sentir vontade de comprar. Eu quero primeiro que vocês façam essa reflexão e mandem aí no chat, só para interagir, eu não ficar falando aqui sozinho. É muito legal interagir com vocês. Só um instante. No momento sem loja, acredita para melhorar. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Todos me vendo? Tá todo mundo vendo? Beleza. Vou fechar aqui porque está compartilhando a tela. Deixa eu tentar compartilhar a janela para eu ver vocês também, para a gente interagir juntos. Só um minuto. Bom, não consegui. Vou fazer então a janela toda mesmo, da forma que estava antes, e vou começar a aula. Pronto. Agora tá ok. Vamos lá, gente. Então, né, primeiro, antes da gente entender o que é uma oferta boa, a gente tem que entender o quê? O princípio. O que é uma oferta? Né? Vamos começar pelo início. A oferta, muitas vezes as pessoas acham, né, que alguém deixa de comprar no seu site por causa do preço. Né? É um dos pontos de objeção, mas nem sempre é um ponto principal ali no seu site. Então, é muito importante, né, a gente colocar essa desmistificação na nossa cabeça, que oferta não é só desconto, não é só abaixar o preço, criar uma alternativa diferente, mas a oferta é realmente, né, é o conjunto da ópera. Então, assim, conjunto completo. O que é o conjunto completo? É o produto, é o benefício, preço, bônus, garantia, prazo, condição, tudo isso importa. Eu estava vendo anúncio de alguns carros, né, que estão sendo lançados e eu vi uma coisa muito legal. As montadoras tradicionais, elas colocam taxa de financiamento e coisas do tipo. Eu estava vendo a oferta do BID. O BID tem uma entrada e uma... Só um minuto. A Daiane está com o microfone ligado. Vamos continuar. Obrigado, Daiane. E eu estava vendo que o BID, por exemplo, tinha uma condição especial de pagamento. Então, você parcelava de 36 vezes sem juros. Então, aquilo era muito mais importante, né, na visão do cliente do que propriamente um desconto. Se a BID desse um desconto de R$ 4.000, ia fazer diferença? Talvez não. Mas a condição ali de ter um parcelamento sem juros, isso faz total diferença. Então, eu já quero que você já comece a pensar na sua loja. Se você não tem sua loja, já comece a pensar o que realmente motiva o cliente a comprar o seu produto, né? Quem é seu cliente e o que motivaria ele comprar, né? O desconto é muito importante, mas o mais importante é unir todas esses pontos para ter uma oferta irresistível, né? O preço é importante, mas o preço é um dos itens mais importantes. Então, a condição de pagamento, né, o prazo, garantia, bônus, preço, benefício do produto, propriamente o produto, isso tudo conta no final de uma oferta irresistível, né? Então, aqui trouxe um exemplo, né, genérico, um mini aspirador, né? O que a gente poderia aplicar para esse mini aspirador? Uma das coisas, né, que a gente já vê assim, é o quê? É um produto eletrônico. Então, o quê? A garantia é importante ali, né? Então, mostrar um pouco da garantia, né, ver com o fornecedor em relação à garantia, é um produto que dá para fazer alguma coisa, dá para durar esse tempo todo, isso é muito importante, né? O Código Consumidor fala que a garantia é obrigatória em 90 dias, né? E isso é algo de praxe.
Mas muitas vezes comunicar isso no nosso site é muito importante. O cliente vai se sentir muito mais seguro para comprar no nosso site os nossos produtos. Então, isso aqui a gente já entendeu que é um baita diferencial. Eu tenho um exemplo que aconteceu na minha loja, que eu tinha a famosa síndrome do preço barato. Então, eu achava que os meus clientes não estavam comprando porque o meu preço era barato demais. Mas, na verdade, isso era o contrário. Eu não conseguia pagar o tráfego, eu não conseguia ter resultados reais. Por quê? Meu problema era a oferta. Então, hoje, para vocês terem uma noção, eu vendo 6 vezes mais caro do que eu vendia no início. E vende muito mais, vende, sei lá, centenas de vezes mais do que vendia ali na época. Então, primeiro eu quero que você já fique tranquilo em relação ao preço, porque muitas vezes o preço não dita. Óbvio, vocês vão fazer o cálculo, precificação, entender ali como estão os valores, encaixar isso, mas não fique com medo de ter, estou vendendo, estou com medo do meu preço, será que está caro, meu cliente não está comprando por causa do preço, né? Muitas vezes não é o preço, mas é a oferta que é fraca. Então, a gente construiu uma oferta forte, faz parte do planejamento da nossa loja para a gente ter um sucesso enorme. Então, né, vamos desmistificar o que é produto versus oferta. Então, vamos lá. Um produto simples tem apenas uma descrição básica, né? Assim, então, o que faz da gente ter uma oferta completa? Né? O que a gente precisa ter? A gente não precisa pôr uma informação óbvia, mas a gente precisa trabalhar para que o produto realmente conte algo, comunique algo com o cliente e que quebre as objeções para o cliente comprar. Eu tinha um antigo chefe, né? Assim, há 7 anos atrás, na empresa que eu trabalhava, né? Hoje não trabalho mais, tenho minha própria loja. Ele falava muito que os produtos tinham que contar alguma história. Então, assim, se os produtos da sua loja não estão contando algo, não estão gerando algo para o cliente, você não está tendo uma oferta completa. Você está tendo um produto simples. Você está tendo só uma descrição e tentando empurrar isso para o cliente. Empurrar produto para o cliente é realmente muito difícil. Sabe quando fica fácil? Quando nós geramos uma oferta completa, quando nós comunicamos, conectamos o cliente, e o cliente começa a entender e cria desejo, cria vontade, e isso fecha com a nossa marca, né, e fecha com a nossa oferta, e isso ajuda na criação dos nossos vídeos. Então, quando a gente entende o que realmente vai fazer o cliente comprar, isso muda total o jogo. Né? O que é o produto, os diferenciais, vantagens, a urgência, como que a gente pode gerar isso através do produto, né? Então, é muito legal a gente ter uma visão mais profunda sobre o produto, sobre a oferta, porque quando nós começamos a vender, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais claro, né? Eu vou dar um exemplo. Se a gente lembrar de uma loja, um varejo normal, né? Casas Bahia, por exemplo. O que vocês lembram? Preços baratos, obviamente. E isso não é a impressão que nós queremos causar em nossa loja online, porque isso não é a fonte. Porque quando nós competimos através do preço, nós não geramos um lucro legal, nós não geramos um desejo real e a gente acaba forçando demais a barra para vender. Então, como a gente pode mostrar nossos diferenciais, né, nosso produto, vantagens, e pode gerar desejo e, ao mesmo tempo, urgência, vontade do cliente comprar. Oferta valoriza produto comum, né? Então, a gente tem que entender, né, se a gente está... como nós estamos comunicando realmente os nossos produtos. Os elementos de uma boa oferta, né? E eu queria aqui já que a gente trocasse essa figurinha. Hoje, você consegue passar um benefício claro nos seus produtos? Né? A forma que você comunica. Como que eu posso comunicar ali no meu site? Através da página do produto, na foto, no título, na descrição, nos detalhes sobre o produto, nas avaliações, nas objeções do site. Tem frete grátis? Quanto tempo vocês já fazem o envio? Né? Muitas vezes a gente sabe que existe um processo longo, talvez, para o produto chegar até o cliente, mas a gente pode usar dessa artimanha para utilizar o marketing ao nosso favor, para quebrar todas essas objeções. Né? Uma das coisas que eu vejo assim ser muito usado
é a escassez. Ó, tem apenas 2 itens em estoque. Isso faz com que o cliente tome uma decisão mais rápido. Então, né, desses benefícios aqui para uma boa oferta, o que vocês acham que vocês estão trabalhando bem? Coloca aí no chat que eu quero daqui a pouco ler com vocês, entendendo um pouco melhor. Daqui a pouco eu já vou responder sua pergunta também, viu, Thiago? É isso, o Thiago mandou uma dúvida e daqui a pouco a gente já entra nessa dúvida. Então vamos lá. Então vamos para exemplos práticos. Vamos lá, para a prática. Quem aqui trabalha com nicho de beleza, casa ou pet? Tem alguém aí? Vou pegar 3 exemplos, né? Então, de beleza, removedor de cravos, né? O que a gente está usando de benefício ali? Se a gente for usar desconto frete grátis, a gente está se igualando a uma oferta normal, né? Então, assim, será que esse é realmente o grande objetivo? Né? Então, assim, eu queria que vocês pensassem comigo agora. Quando o cliente vê um vídeo nosso, entra no nosso site, na nossa página, na nossa oferta, e ele vê um removedor de cravos, por que ele compraria? Né? Assim, se a gente não gerar um desejo real nele, ele não compra esse item. Ele pode muito bem comprar quando ele for numa loja, quando ele tiver uma necessidade, mas geralmente ele não está pesquisando sobre isso. Né? Então a gente tem que gerar essa vontade. Como que a gente gera isso? Batendo direto na dor. Né? Então, como o Thiago perguntou, como eu faço cupons de desconto sem perder muito da minha margem? Ô, Thiago, na verdade, eu vou te responder essa pergunta, mas muitas das vezes o desconto não é o principal objetivo ali que você pode aplicar. Mas vou te dar um exemplo de descontos que você pode aplicar. Primeiro, você pode aplicar descontos sazonais. Por exemplo, toda semana você roda uma campanha diferente. Isso a gente faz isso pra caramba. Igual a gente está em Dia das Mães, vamos aplicar essa ideia, mas não, por exemplo, não tivesse acontecendo nada. Você fala, semana vamos supor que é uma de beleza. Semana da skincare. Ganhe R$10 de desconto nas compras acima de R$299. Vocês podem perceber que esse valor é um valor muito irrisório do valor da venda. Então, às vezes, você pode usar desses tipos de campanhas para você motivar a compra. Ou desconto progressivo. Se você levar 5 unidades, você vai ganhar tantos por cento. Se você levar 15, vai ganhar tantos por cento. Muitas vezes, eu uso mais desconto em reais do que em porcentagem. Porque porcentagem, geralmente, gasta muito mais dinheiro. Mas nem sempre o desconto é algo chave. O legal é sempre na sua loja você tendo campanhas que você mesmo cria para gerar aquele movimento, gerar aquela escassez e gerar uma boa oferta. Né? Eu trabalho com pet. O Rodrigo falou, eu trabalho com pet. Rodrigo, que tipos de campanhas que você pode executar ali dentro do seu site para gerar essa oferta, né? Essa oferta especial? Né? Você pode usar o calendário pet primeiro, né? Óbvio, mas também você pode criar datas especiais. Ó, se você comprar 3 itens, você ganha tal item de brinde. Enfim, dá para você criar tantas oportunidades ali. Isso pode mudar a taxa de conversão da sua loja, você vender mais, né? Que é o nosso principal objetivo. Mas, olhando ali para uma loja pet, nós temos que mostrar o uso real, né? Por que o cachorro deveria ter? Ou por que você, dono, deveria comprar esse produto para o seu cachorro? Então, essas soluções têm que ser muito, muito claras para o cliente entender que é uma boa oferta, que ele deve aproveitar naquele momento, né? E deve aproveitar toda oportunidade. O Gleidson falou moda feminina. Moda feminina, assim, é uma maravilha, né? Vender para mulher é muito mais fácil. Mulher sempre quer comprar. No caso de moda feminina, o que você tem que gerar principalmente? É desejo. Como que ela vai ficar no corpo? Onde que ela pode usar? Como é o tecido? Como ela vai se sentir? Existem vários gatilhos que você pode aplicar ali nas fotos, no título, na descrição, que vai fazer a mulher se tornar naquela posição. Muitas vezes mulheres compram por um objetivo claro, um casamento, um evento especial ou algo do tipo.
E é importante você rastrear, entender como o seu produto pode comunicar esse diferencial, né? No caso da nossa empresa, que é Casa e Decoração, a gente usa várias campanhas, várias datas especiais, toda semana a gente gera uma nova campanha para gerar atração e fazer o cliente comprar naquele exato momento. Vamos lá. Olha que legal. No caso de casa, um exemplo muito prático, né? Combo, leve 2, pague menos. Usar kits, né? Usar vantagens assim também é muito importante. Um dos produtos que a gente mais vende, né? Ali no início, a gente fazia o marketing atraindo para a página do produto, mas ia descer na página, a gente colocou um botão, um link ali, né? Um texto com um link falando, ó, se você comprar 4 unidades, você ganha R$ 40 de desconto. Eu não lembro exatamente como que era a oferta na época. Isso fez a gente aumentar muito o poder de compra. Então, dependendo do produto, eu atraio ele para um valor menor, faço o cliente navegar na minha página, ver mais produto, gostar do produto, e eu coloco essa segunda oferta, que gera mais vontade dele comprar. Então, ou seja, ele vai gastar mais dinheiro ali na minha loja. Tiago, pode falar, fica à vontade. Essas ofertas, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa Essas noite. ofertas, elas são passíveis de serem testadas também, como, por exemplo, essa do compra dois, pague menos. Aí eu teria que testar essa oferta por um tempo para depois testar uma nova oferta. Eu não posso testar duas ofertas ao mesmo tempo, né? No mesmo produto não é ideal, porque o que é importante na oferta? A oferta precisa ser clara. Então, você precisa saber falar com o cliente em uma frase. Ah, qual que é a oferta? Essa é a oferta. Então, você pode testar ofertas diferentes em tempos diferentes. Óbvio, você pode testar várias ofertas no site, mas o produto é importante você testar apenas uma oferta. Então, por exemplo, eu tenho 5 produtos. Você pode testar uma oferta diferente para cada produto. Não necessariamente precisa ser da loja, mas é legal você testar apenas um por produto, sabe? Para você também entender, né, o que realmente deu certo. Não é aconselhável testar várias coisas ao mesmo tempo. O Juan perguntou aqui, né? Tem alguma dica para uma loja nova de casa e decoração? Cara, primeiro assim, né? Isso depende muito do segmento dentro da casa de decoração. Qual que é seus produtos? Manda aí no chat, que eu consigo te ajudar e ter uma visão um pouco melhor. Ana Paula, quando o produto já tem a marca aplicada na colher, faz sentido reforçar essa marca também no criativo, com logo na tela? Ou o ideal é deixar mais limpo para não prejudicar a conversão? Na prática, o que tende a performar melhor em anúncio? Vamos lá, Ana Paula. Primeiro, a marca é relevante ali naquele produto? Ela é conhecida bastante para você aplicar ali durante o criativo? Porque se não for, você pode aplicar isso dentro do site. Porque não faz sentido. O cliente não está preocupado se a colher é da marca A, B ou C. Ele está preocupado com o que a colher faz, o que pode ser vantajoso para ele. Então, a grande sacada ali, né, quando você vai fazer o criativo, né, ou desenvolver a página do produto, é você focar primeiro na solução. É mais importante que qualquer marca, sabe? E se sua marca for relevante o suficiente, aí você consegue aumentar, né? Isso poder mostrar a marca, isso torna um diferencial. Mas no início ali não se torna tão relevante. Então foca mais na dor, na solução. Isso tá ok. Legal. Existe um framework que chama Job to be Done. Vocês já ouviram falar? Não. Que é assim, o que o cliente faz para, tipo assim, sobre aquele produto, o que realmente importa para o cliente. Vou te dar um exemplo aqui. Um cliente que compra furadeira, ele está preocupado qual furadeira que é, o que ela tem. Ele está preocupado muito mais do que ela pode fazer. O cliente que compra furadeira, ele não quer furar a parede. Ele quer pregar o quadro. Ele Sim. quer ver o quadro na parede. Então, muitas vezes a gente foca tanto no produto, mas não foca na solução. Então, o mais importante é a gente focar na solução.
O produto é algo secundário, que a gente pode focar ali através das fotos, mas o mais importante é o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Isso gera muito mais vontade de comprar. Ninguém escolhe comprar uma furadeira, ele compra porque ele está precisando, sabe? Então, muitas das vezes, a nossa oferta tem que ser com base na solução, não propriamente no produto, porque senão aquilo não faz sentido algum. Deu para entender um pouquinho? Perfeito, deu sim. Muito obrigada. Por nada. Então, continuando aqui, gente, vamos lá. Tem uma fórmula simples. Isso, se vocês quiserem tirar prints, né, fica à vontade. Eu vou mandar isso aqui também no final da aula, para vocês verem, né? Mas fica à vontade, se vocês quiserem tirar prints, postarem, fica à vontade. Tem uma estrutura simples, né? Isso você pode aplicar em qualquer produto. E como que é? Compre tal produto, receba tal benefício, com a condição que você está criando. Mas você vai receber um bônus ou garantia. Isso é legal você pensar para todos os produtos do seu site. Muitas vezes você não vai escrever isso, mas isso vai estar claro de uma forma que a oferta vai ser irresistível. Uma das coisas que nós podemos criar, né, assim, é usar desse framework para você criar uma oferta irresistível. Então, quando a gente começa a olhar, compre um produto, você vai receber o quê? Compre uma furadeira com bateria. Você vai receber horas de economia. Enfim, você construir essa narrativa para você conseguir desenvolver isso. Por quê? A foto vai precisar ter esse benefício claro. A foto nem sempre vai ser só um produto lá com fundo branco. Né? Vai depender muito, aplicando, mostrando o que o cliente vai sentir, qual que vai ser o sentimento, qual que é a solução. Então, é legal você sempre pensar nisso. Compre tal produto, receba tal benefício, com qual que é a condição? A gente vai oferecer parcelamento, a gente vai oferecer frete grátis no número de unidades, enfim, é você criar essa condição para tornar cada vez mais atrativo, quebrando objeções claras com o cliente. E o que a gente vai dar em troca? Um bônus, uma garantia. Isso é muito importante, está claro na parte de cada produto. É muito importante porque aquilo vai quebrar a fricção ali, né? Vai ter uma fricção menor. Quando a gente está pensando assim em e-commerce, loja virtual, sempre vai existir um atrito. O que é atrito? Né? Olhando para a física. Quando existe um atrito, você precisa aplicar mais força para que vença a força, a força que está sendo aplicada. Então, no e-commerce, você vai ter um atrito. Ah, meu atrito àquele produto é porque eu não sei se ele é confiável. Ah, meu atrito é porque as pessoas não avaliaram. Ah, meu atrito é porque o preço está, assim, enorme. Meu atrito é porque não tem uma condição especial, não me faz comprar, não está me gerando nenhum gatilho de urgência, de vontade. Então, no e-commerce, um grande segredo é a gente quebrar essas objeções. Então, a gente quebra essas objeções na parte do produto, né? Trabalhando melhor as fotos, a descrição, e sempre olhando para produto, benefício, condição especial ou garantia. Então, toda vez que eu vou criar um produto, né? Toda vez que eu vou desenvolver um novo produto, por mais que é um produto que não tem grandes diferenciais, eu preciso encontrar. Porque se eu não estou conseguindo colocar os grandes diferenciais ali na página, o cliente não vai enxergar. Você concorda? O cliente enxerga o produto secamente. Então, você tem que desenvolver isso através dos seus produtos para que o cliente entenda o real valor ali daquele produto e faça a compra. Então, ofertas fracas são vendas fracas. E isso você pode aplicar em todos os produtos. Tiago, pode falar, Tiago. Professor, o senhor fala então da descrição da página do produto, porque eu acredito que o cliente ele não vai se interessar muito em ler toda a descrição. Então, a gente deveria focar um pouco mais no visual, então, as imagens junto com o texto, um texto simples. Seria isso? Para tentar ganhar o cliente morno? Sempre é bom usar o visual. Óbvio, né? O texto nunca vai ser uma informação inútil, mas se você colocar muito texto, vai ser, provavelmente o cliente não vai ler. Né? Então, quer ver? Eu vou fazer um exemplo rápido com vocês aqui agora. Ó. Se vocês abrirem o site da Apple e vocês foram na página do iPhone, vocês vão ver o quê? Aquele efeito especial, fotos maravilhosas.
Óbvio que todas são acompanhadas de texto, porque o texto é importante, mas o visual chama muito mais atenção. Então, quando você vê um visual, é muito mais rápido o raciocínio do que você ter a força de ler algo. Então, é muito legal você usarem vídeos, usarem as fotos muito bem produzidas, porque aquilo faz parte da venda, faz parte da oferta. Então, usa o visual mesmo ao seu favor, mas também, olha, alguns clientes leem. Não quer dizer que você tem que criar um testamento. Você pode criar um parágrafo, mas você tem que ser um parágrafo muito bem escrito, que vai fazer o cliente navegar e fazer aquela imersão dentro do seu site. Isso é muito importante. É isso aí, é igual comida, tem que ganhar no visual. O visual ganhou, ele passa para a próxima etapa, que é o quê? Ler, né? O Juan mandou o exemplo de um produto, né? Daqui a pouco a gente pode olhar sobre esse produto, né? Mas o mais importante, Juan, é você entender quais são os benefícios reais, né? O que você pode mostrar de diferente do seu concorrente, do que o Mercado Livre. Seu maior concorrente é o quê? O Marketplace. Mercado Livre, Amazon. Como você pode trabalhar melhor isso? Então, nunca negligencie as fotos, um bom título, uma boa descrição, porque isso faz total diferença ali nas vendas. Então, eu já quero deixar esse framework que vocês usem para planejar novos produtos, olhar se você aplicou isso na página do produto ou se está uma página muito vaga. Eu vou dar um exemplo, vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma das minhas lojas. Não é a principal, mas é uma das minhas lojas. Uma loja de acessório masculino. Você já pensa assim, acessório masculino, quem deve comprar isso? Então, se eu vendo acessório masculino, vocês vendem qualquer coisa. Exatamente, se eu consigo vender acessório masculino, vocês podem vender qualquer coisa. Então, vou entrar aqui dentro de um produto, só para vocês verem. Olha que legal. Tem texto, tem imagem aplicada, tem imagem para o cliente entender. Como eu posso me aproximar dele? Olha, fotos aplicadas. Então, assim, é muito importante, ó, vídeos que possam mostrar, né? Muitas vezes você vai ter que comprar um produto, né, que você quer vender, fazer um vídeo na sua casa mesmo e colocar lá. Isso gera muita identificação, isso quebra muitas objeções. Você vai comprar coisa só que você tem certeza. E aqui a gente usa benefícios, né? Devolução grátis, a gente coloca mais vídeos, nós colocamos a garantia, frete grátis, né? Então, assim, avaliações, tá vendo? Então, existem vários argumentos que nós usamos ali na página para convencer. Olha que legal. Fotos, mostrando, descrevendo melhor sobre o produto para quebrar todas as objeções do cliente. Então, é muito importante vocês sempre pensarem e tentarem desenvolverem isso, porque isso muda o jogo. Vamos continuar do que a gente estava falando aqui. Vamos lá. Então, vocês anotaram a fórmula simples, vamos continuar. E o que a gente deve evitar? Promessas impossíveis. Eu já vi assim, falando que faz o milagre. Já viu aquela propaganda da Polishop que você vê e você fala, com certeza esse cara está mentindo. Então, trazer promessas que é impossíveis de serem feitas com o produto, seja descontos, brindes ou coisa do tipo, isso distancia o cliente. Então, tem que ser coisas palpáveis, reais, que geram vontade. Não pode ser coisas de outro mundo, né? Uma falsa escassez constante. Sempre escrito lá, falta um item. Isso gera o quê? Gera uma coisa chata. Se você fizer isso com todos os produtos da loja, falar, falta um item restante, o cliente não vai acreditar, né? Então, ter falsas mensagens ali, muito agressivas, isso faz o cliente declinar. Descontos irreais. Eu já vi, assim, várias lojas colocando, assim, de R$ 99,00 por R$19,90. Tá na cara que aquilo é um exemplo falso, é um desconto irreal. Então, ter descontos que são coerentes fazem parte de uma oferta irresistível. Você colocar um desconto assim super agressivo, a pessoa sente o quê? Que é golpe. Isso aqui fica até uma lição, né? Quando a gente vende produtos baratos, muito baratos, o cliente ele fica com medo,
porque parece muito bom para ser verdade, já começa a desconfiar. Mas quando você vende produtos com valor legal, ou um valor até um pouco caro, o cara não tem medo de confiar na loja. Então, tudo isso faz parte, né, do processo de compra, de ter uma oferta irresistível. Falta de explicação. Gente, quantos produtos tá lá, mas não explica nada. Tá cheio de informação, mas não explica como que usa, ou onde eu posso usar. Então, é muito legal você usar essa comunicação, seja através de fotos ou texto, para explicar realmente ali o que o produto faz. Eu já entrei em várias páginas de produtos que eu entrei não sabendo nada sobre o produto e saí sabendo mais ainda sobre o produto. Eu não sabia nada. Então, quanto mais eu olhava ali, não trazia nenhuma sensação. Eu nem entendi o propósito do produto, por que eu vou comprar. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão, analisem a loja de vocês, ou analisem essas novas oportunidades que você vai criar. Cópia de concorrentes. Olhar o concorrente fazer a mesma coisa. Copiou, colou. É legal você ter identidade, né? Ter a sua marca, né? Mostrar que você é diferente. Você não faz a mesma coisa igualzinho. Então, nunca copie fielmente. Se espelhe no concorrente e crie algo melhor. Outra coisa, ocultar custos. Se o produto não tem frete grátis e hora nenhuma você fala isso, quando o cliente chega na loja, chega no processo de compra, o cliente vai ficar assim, pô, eu fui enganado. Ele não falou que era mais caro. Então, uma dica já, né, relacionada a frete, se vocês não oferecem frete grátis ou coisa do tipo, coloca assim, ó, frete calculado no checkout. Se vocês não tiverem aquele cálculo automático na página do produto, né, coloca alguma informação assim, porque o cliente gosta de transparência, o cliente não gosta de ser enganado. Então, usa isso ao seu favor, porque isso você vai se destacar. Se você fizer isso, o que eu estou falando aqui, feijão com arroz, você vai se destacar, você vai ter um posicionamento diferente e você vai vender de verdade. E é isso que é o nosso maior objetivo aqui. Então, vamos lá para o último ponto, atividade prática. Né? Eu quero que você escolha um produto, né? E eu quero que você crie 3 versões. Então, uma com desconto, uma com bônus, né? A gente está criando formas diferentes. Thiago, eu não estou indo naquele exemplo de criar várias ofertas no mesmo produto, mas nós criamos 3 versões diferentes do produto, tá? Não sei se ficou claro. Então, uma com desconto, uma com bônus, uma com kit ou combo, algo maior. Eu quero que você testa. E eu quero ver que vocês testem essas 3 páginas e olhem o resultado. Se vocês vão enxergar um resultado diferente, né? Vocês podem usar o mesmo vídeo, o mesmo criativo, mas indo para páginas diferentes. Vocês vão analisar e vão falar assim, opa, essa aqui vendeu mais. Ah, essa vendeu menos. E vocês vão entender qual versão faz mais sentido para o cliente. Então, é legal até pegar aquele produto que você já vende, né? Se você já vende, pega aquele produto que você já vende e faça esse teste, né? Crie versões diferentes daquele produto, comunique de formas diferentes e veja o resultado final. Um exemplo, né? Garrafa térmica, que está um exemplo muito genérico, que aplicou 2 visões diferentes, 2 ofertas diferentes. Então, eu quero que vocês já saiam dessa aula aqui pensando, ó, o que eu posso aplicar na minha loja, o que eu posso fazer diferente para eu testar, para eu entender realmente o que é importante de valor para o cliente. E eu vou te falar, a maioria das vezes não é o desconto, não é o cupom, mas sim o jeito que você comunica, o jeito que você criou aquela oferta. E isso faz total sentido ali no criativo. Quando você vai criar o vídeo, a foto, que você vai rodar no Meta Ads, você vai colocar o tráfego ali, você vai ver que vai mostrar resultados diferentes. Então, o principal é entender o que seu cliente é motivado. Será que é avaliação? Será que é um desconto? Ou um bônus? Ou será que é vendendo um ecossistema completo? Né? Uma das coisas que nós aplicamos na nossa loja, que um dos principais produtos nossos é um vaso auto-irrigável, né? Vaso que você fica 14 dias sem molhar. Então, isso a galera ama. Só que tinha um porém. No início, eu vendia só o vaso. Só que eu tinha uma limitação em relação a isso. Qual que era? Você precisa de quê? Terra e semente para plantar. E eu não vendia, não comercializava. Então, o que eu fiz? Eu criei o ecossistema. Eu comecei a vender terra, vender semente.
Eu dobrei o meu valor, porque eu criei esse kit, esse combo. E para aquele produto fez total sentido. E às vezes o produto que você está vendendo, você está olhando só para ele. Mas se você olhar para a solução aplicada ali em ação, o cliente quer mais coisa. E ali você ganha mais dinheiro. Então, é legal você olhar essas oportunidades e olhar para o seu negócio. Só para vocês entenderem, hoje a gente, além disso, a gente vende prateleira para pendurar o vaso, regador. A gente vende uma infinidade de componentes ali porque faz parte da solução. E aquilo a gente começa a aumentar o poder de compra. Né? Então, quando você vai vender um sapato, né, um exemplo genérico, você vai vender o quê? Meia. Vai vender só o sapato? Você pode vender a meia, você pode vender outras soluções. Né? Se você vende pet, você vai vender só um comedouro? Não, você vai vender um brinquedo, você vai vender, sei lá, um bônus ali que vai ajudar o cliente a ter maior satisfação ali na sua loja. Então, isso vai fazer a diferença. Então, começa a criar ofertas irresistíveis acima de um produto normal. Pare de ver apenas um produto, mas veja como uma oferta completa. Isso vai fazer total diferença ali no negócio de vocês. Agora eu quero abrir para perguntas, vocês podem responder, mas enquanto isso, eu queria muito que vocês preenchessem um link aqui, só avaliando a loja, né, se vocês puderem, avaliar, na verdade, a aula de hoje. Isso é muito importante para a gente. Vou mandar aqui para vocês, só um instante. Enquanto isso, vocês podem falar. O link está aqui embaixo, no chat. O Thiago, né, escreveu aqui, eu coloquei no topo do site que o frete é grátis acima de tal valor. Isso aí é fantástico, Thiago. Tem um dado que roda no Brasil que fala que 79% das pessoas só compram quando existe frete grátis. Isso você ganha duas coisas, né? Porque você aumenta o número de pedidos, de produtos por pedido, aumenta o valor do pedido e ainda assim você agrada o seu cliente, dando um benefício. Então isso é muito legal. Muito legal você estudar isso. Mais alguém? Alguém tem uma dúvida? Vamos olhar aqui também, né? Tem um produto do Juan. Vou abrir aqui. Juan, essa loja é sua? Juan tá por aí? Legal. Patrícia, obrigado pelo feedback. Fico muito feliz com o seu feedback. Juan, eu vou compartilhar aqui e a gente vai vendo e eu já respondo a sua pergunta, Thiago. Vamos lá, olha que legal. Aqui é uma escova elétrica de limpeza portátil, né? Você olhando, vamos ser sinceros, pessoal, vocês olhando esse produto de cara, só nessa dobra, não olhar o resto. Vocês acham que está demonstrando o quê? Vocês sentiram vontade de descer a página ou não? Deixa aí no comentário, só para eu ver o que vocês acham. Samuel falou, acho que não. Patrícia falou, não muito. Então, isso é muito importante. Por quê? Né? O Felipe falou, parece AliExpress. E eu vou te dar um feedback, né? E não fica... Olha com bons olhos, viu, Juan? A gente está aqui para nos ajudar a crescer e eu quero que você venda cada vez mais. Quando você tem sua loja, você precisa pôr a sua identidade, primeiramente. Sua identidade é importante porque vai se destacar dentre os demais. Primeiro ponto. Beleza, diferenciação. O que você vai fazer para tornar diferente do mercado? Segundo, escova elétrica de limpeza portátil. A descrição, talvez ali embaixo, da avaliação, do preço, poderia ter algo que me convencesse a olhar as fotos ou descer a página. Eu vi que ali durante a página você desenvolveu bem o produto, talvez, a gente vai descer daqui a pouco, vai descobrir. Mas muitas pessoas, na primeira dobra, que é a página que a gente entra, ela já vê que é algo genérico e já desiste. Como que a gente pode contornar isso? Primeiro, a primeira foto é muito importante, cara. A primeira foto, o cliente nem está se importando se é 5 em 1, 6 em 1, 4 em 1.
2 em 1. O que ele faz? Porque ele está tentando entender como ele pode usar esse produto, como esse produto pode ser bom para ele. Então, é uma estratégia que AliExpress, Marketplace, Mercado Livre, Amazon usa, é o quê? Colocar 1 milhão de benefícios genéricos. Mas você pode muito bem trabalhar na parte inferior, né? Talvez ali na segunda foto, terceira foto, você desenvolver essas utilidades, 5 em 1. Mas o que é esse 5 em 1? Sabe? Eu entrando, eu não quero essa escova. Não me importa esse 5 em 1. Mas se você colocasse uma foto que se destacasse dos demais, né? Ou que me gerasse gatilho, curiosidade, vontade de olhar as outras fotos, descer a página, isso muda total o seu jogo. Isso eu quero falar para vocês também. Quando vocês conseguem trabalhar isso, muda total o seu jogo. Então, a primeira foto é a nossa capa. Isso aumenta a nossa taxa de conversão, os nossos cliques, né? E tudo mais. Então, legal, ó, segunda foto. Tá mostrando onde é aplicado, né? Mas aqui não mostrou ainda a dor real. Será que eu poderia escrever aqui algo? Aqui, uma descrição aqui perto, para gerar vontade? Ou será que eu poderia mostrar a dor primeiro, né? Como que eu posso mostrar isso para o cliente? E isso é muito legal, a gente trabalhar tanto nas fotos quanto durante o produto. Mas legal, você mostrou as soluções, pode ser usado nos ambientes, mas muitas pessoas não sabem por que ela deve usar aquilo. Foi muito legal o vídeo aplicando, muito, muito legal mesmo. E a nossa ideia é usar isso a nosso favor. Então, vamos lá. Segunda coisa, avaliação 5 estrelas. Vamos lá, nem Mercado Livre tem avaliação 5 estrelas. Né? Então, algumas avaliações a gente pode pôr nota 4 e a média lhe dá 4,7, porque isso gera o quê? Real, conexão com o cliente. 320 avaliações. Será que esse produto é um produto tão hypado que tem tantas avaliações? Ou será que se tivesse umas 50, 70, seria bom? Já que o site é um site talvez novo, né, ou algo do tipo. É bom sempre você analisar essas coisas para não parecer fake demais. Legal, frete grátis. Condicionado ao quê? É legal você pôr uma condição. Por que você está dando frete grátis? Sabe? Frete grátis acima de tantas unidades. Sempre é legal você criar essas coisas para o cliente entender que ele é especial ou ele, sabe, sentiu ali de ter um frete grátis. Vamos aqui. Isso é muito legal. Você desenvolveu aqui a descrição. Chega de esfregar por minutos. Agora você está mostrando a dor, né? O problema. E aqui, eu acho que você pode desenvolver melhor. Você pode gastar mais tempo pensando nessa história. Vou te dar um exemplo da minha principal loja, para vocês verem a diferença de uma página que realmente converte. Não se apega ao design, se apegue nas informações. O design, isso eu fui melhorando durante o tempo. No início, a gente faz com o que tem mesmo. Mas o importante é você comunicar bem. Ó, vamos lá, esse é o meu principal produto, né? E aqui, ó, frete grátis para a região sul e sudeste. Cara, olha como isso é diferente. Já muda tudo, muda. Prazo de entrega de 1 a 7 dias úteis. Às vezes você não precisa pôr o prazo de entrega, mas prazo de envio, de despacho. Isso já muda a comunicação. Você aproxima o cliente, né? Por mais que aqui é 5 estrelas, mas é real mesmo, é o que as pessoas avaliaram. E é legal sempre usar tags como essa, olha, compre mais unidades, ganhe desconto. Usa isso, esses benefícios ao seu favor, né? Garantia, 30 dias em nossa loja, né? No nosso caso, a gente oferece cashback, eu pus aqui também, tem os videozinhos, fotos mostrando o produto. Olha que legal, não mostrei nada ainda de dor, mas tem a descrição que faz o cliente querer navegar, querer baixar, querer cada vez mais, quebrando objeções, o que plantar, características, como usar. Isso muda realmente a navegação. Aqui já começa com as avaliações, com fotos, vídeos, isso aí muda bastante a relação. Mostra vídeos reais ali do Instagram, né? E aqui a gente começa a trabalhar o nosso storytelling. 14 dias sem maiores trabalhos. Mostra o vídeo de como plantar. Então aqui... Fala pessoal, tudo bem? Um vídeo que se você nunca plantou e está com medo de não conseguir... Um vídeo que você pode fazer aí na sua casa, né? Se o produto, você está confiando no produto, compra o produto, grava um vídeo, ó.
Pessoal, tudo bem? Se você nunca plantou e está com medo de não conseguir, Então, esse vídeo é para pessoas que têm medo de plantar. Então, já estou quebrando várias objeções. O que vem no kit? Olha que legal. Isso dá para se aplicar na sua página, Juan. O que vem? Ah, uma esponja não sei o quê, um não sei o quê. Já que é 5 em 1, você já começa a mostrar, né, o que vai vir ali de fato no produto. Isso é muito legal. E nesse caso, a gente já pôs outra oferta. Óbvio que vocês não precisam colocar nesse nível de qualidade. Mas eu estou abrindo a mente de vocês que vocês podem trabalhar melhor com o que vocês têm, né? Qual que é os benefícios, né? Então, assim, é tudo muito claro. Isso ajuda muito na conversão. Perguntas frequentes. Nunca plantei, o que eu faço? Então, você entender perguntas que o seu cliente faria navegando na sua página é muito legal. Então, assim, invista um tempo mesmo trabalhando na página de produto, porque isso realmente faz a diferença. Vamos lá. Essa página aqui, né, eu desenvolvi com muito mais tempo, né, assim, depois que eu vendi muito, eu estava vendendo mais de 200 mil por mês. Então, assim, não se apegue a esse nível de detalhe. Apegue como você pode construir isso. Pode construir, a ferramenta pouco importa. A Nuvem Shopping, você consegue fazer isso, sabe? Igual o Juan fez ali, desenvolvendo a página, ficou legal, mas eu acho que dá para você trabalhar mais, sabe? Você parou ali no início, você consegue trabalhar mais, quebrar a sua principal objeção, que é o quê? Qual é a grande solução ali que você está apresentando nesse produto? Então, trabalha mais, Juan, que você vai, assim, vai melhorar muito suas vendas e você vai ter muito sucesso, né? Vamos lá. Estou gostando da aula. Obrigado, Riva e Hilton, pelo feedback. Muito legal saber isso. E a minha ideia é ajudar vocês mesmo, né? O Samuel falou, talvez se tivesse uma proposta melhor, exatamente, né? O erro não é o produto. É isso que eu quero que vocês saibam. O erro não é o produto, às vezes o erro não é o vídeo, mas o erro é talvez a gente não desenvolver melhor a nossa proposta ali do produto. Pensa que você é um vendedor ambulante conversando com outra pessoa. A nossa página de produto tem que convencer, né, o cliente. Bernardo, o que você acha da loja Temu? Temu é aquela loja de produtos da China? É isso? Se for, eu acho... É tipo o AliExpress, né? Assim, eu não gosto muito, mas qual que é o objetivo da descrição? Eu acho que assim, fica um pouco falso, sabe? As pessoas sabem o design chinês. Então, você criar o seu padrão com a sua marca, você entender assim, quem é seu cliente, como você pode comunicar com ele, isso é o mais importante, né? Não importa o design, muito isso agora. Importa é o que você quer passar para ele, né? Tanto de forma visual, tanto de forma escrita. Você pode criar fotos, né? Banners e colocando ali na descrição. Isso é legal demais de você usar. Tiago, cara, pode falar. Fica à vontade. Professor, como é que eu sei se a minha oferta está boa? Tem alguma métrica clara? Como, por exemplo, no Meta Ads ou na Wix, no Nuvem Shop? Tem alguma coisa assim que eu possa ver e dizer, não, minha oferta não está legal? Consegue. Na verdade, assim, existem algumas métricas que você analisa ali, né? Mas, por exemplo, você analisando custo por sessão ali no MetaEd, você vai saber se seu criativo é bom, né? Se está caro o custo, quer dizer que o vídeo não está comunicando da forma correta. Ou seja, está ficando caro para a pessoa entrar no seu site. Agora, qual é a adição no carrinho do seu produto? Você consegue colocar lá essa métrica lá no MetaAds. Isso é uma das métricas legais. Qual é a taxa de conversão do seu site? Isso é um dado muito importante. Hoje, não sei se você sabe, um e-commerce, uma loja virtual, que tem uma taxa de conversão de 2%, cara, é sensacional. É uma loja muito boa. Hoje eu tenho uma taxa de conversão de 2,5%. Se sua loja está tendo menos de 1%, pode ser que você não está acertando o público certo ou a sua página não está convertendo da forma que deveria. Então, isso é um sinal. Talvez você reavaliar a sua oferta e entender se a sua oferta está certa, errada ou não. Tá? E a outra é o próprio ROAS, né? Então, você entender qual que está o seu ROAS ali. O ideal é você atingir uma meta de 25% de marketing sobre o valor do produto, valor de venda. Então, se o seu ROAS está 4, 5, está um ROAS muito bom.
Então, acima de 3, você já começa a ter um ROAS bom e entender que a sua oferta está boa. Porque não adianta, cara, você fazer vídeo, pôr dinheiro, se sua oferta não está boa o suficiente. A oferta é uma dos pontos chaves ali para você conseguir escalar e crescer. Você pode vender por um produto que é legal e tal, bom, mas para você escalar, você vai precisar realmente ter uma oferta muito bem feita e definida. Não precisa ficar preocupado, será que essa oferta é boa bastante? Né? O importante é sempre você olhar para ela e ter reflexões, será que estou comunicando bem? Será que como que eu estou fazendo? Ou olha para um concorrente que vende algo similar e olha como que ele está conversando, como que eu posso conversar melhor. Isso é muito importante. A gente sempre está olhando. Mais alguma dúvida? ROAS, CPA, adição ao carrinho e finalização seriam as métricas mais importantes para analisar, né? Isso é muito importante. Dá para você até comparar, né, assim, com outros produtos. Se você está rodando várias campanhas, você consegue até comparar e entender assim, uma métrica relacionada à outra. Mas é muito importante a adição de carrinho, né? Porque assim, só a adição de carrinho está baixo, quer dizer que você está comunicando bem, está gerando desejo. É bom sempre olhar para essas métricas. CPA, né? Adição do carrinho, ROAS, isso é muito importante. Custo por sessão, né? Que é o CPC, só que de clique único, né? Quanto está custando uma pessoa entrar no seu site? Isso é muito legal. E aí você faz a comparação, está custando R$ 1 para a pessoa entrar no meu site, mas está custando R$ 2 para ela adicionar o carrinho. É uma métrica boa. Ou está custando R$ 10 para a pessoa adicionar o carrinho e está custando 30 centavos para ela entrar no site. Então mostra que a pessoa está tendo dificuldade de querer comprar. Então essas métricas te ajudam a ter um norte ali, né? De como que está o seu resultado. Pessoal, todo mundo preencheu o link? Não sei se todo mundo preencheu. Vou enviar aqui de novo, mas eu queria agradecer vocês pela aula de hoje, pelo tempo. E eu queria aqui já deixar meu Instagram, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem me chamar lá, me acompanhar, vou deixar aqui embaixo. Fiquem à vontade. Sempre é bom. E não desistam. Vocês estão o próximo passo de fazer a sua loja performar bem, sua loja estourar. Se você não começou, comece, né? Feito é melhor que perfeito, mas sempre tente melhorar. Assista todas as aulas, fica aqui nas mentorias, que é muito legal, que cada dia vocês vão aprendendo algo, já vai botando em prática. Então, não adianta nada eu passar todo esse conhecimento e vocês saírem daqui e não executarem nada. Então, já pega, já executa, já começa a olhar para a sua loja, já começa a ver o que eu posso fazer, será que minha oferta está boa bastante? Sempre gere essa interrogação, esse medo, esse receio, porque isso vai fazer sua loja performar muito bem. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Podem falar ou se calem para sempre. Certo? Obrigado, gente. Tenha uma ótima noite. Não deixe isso de lado. Já pega essas informações que eu passei aqui, já mergulhem nela, já vão a todo vapor, já comece a olhar para a loja de vocês, produto, cadastro, vocês vão ter muito sucesso. Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelo tempo de vocês, Deus abençoe vocês, né? E muito sucesso, muitas vendas, né? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Juan, obrigado a todo mundo, Thiago, Rafael, Rodrigo, Daniel, Patrícia. Sucesso para vocês e contem comigo. Valeu, Douglas. Tamo junto, galera. Valeu, pessoal. Ótima noite.
Esse é um bombonzinho. Aquela posição lá, posição pro vertigo. Mostra aí, como que é? Aí,